Cabe a mim agora a missão de nós falarmos um pouco do tema de maior interesse desse congresso, da qual eu participei de algumas conversas, participei da apresentação da doutora Elizabeth, tivemos uma assembleia, e estou aqui para fazer uma colocação sobre o aspecto jurídico, a minha visão jurídica sobre essa questão. Evidentemente que não tenho cátedra para entrar em assuntos de microbiologia, de engenharia, deixando isso para as pessoas com a respectiva habilitação. Eu começo a minha apresentação, e não poderia ser diferente. Ok. Eu começo a minha apresentação. Alô. Começo a minha apresentação, como não poderia ser diferente, falando sobre o nosso sistema jurídico. E nele eu não poderia deixar de falar sobre a rainha das leis, a rainha da ordem jurídica do nosso país, que é a Constituição da República. Então, os senhores vejam que na Constituição da República nós temos, no artigo 1º, alguns princípios que são norteadores de todo o nosso raciocínio. Eu não posso me ater à redação de normas se eu não conhecer a eficácia e a ordem constitucional dessas normas. O primeiro item que eu trago é o princípio da cidadania, previsto no inciso 2º do artigo 1º da Constituição Federal, e o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é um princípio que veio incorporado no nosso sistema jurídico pela Constituição de 88, não é um assunto tão novo, mas a doutrina tem sempre avançado sobre isso. E nessa questão, fala-se, para os senhores terem uma ideia, tudo é uma dignidade, a dignidade tem um caráter amplo, mas vamos entender a dignidade, as condições mínimas para a pessoa viver. Há acórdãos, acreditem, hoje no Supremo Tribunal Federal, sob o princípio da dignidade, falando do direito à felicidade. Vejam, os senhores, a extensão desse princípio. E por que eu falo ele? Porque ele nos dará o norte de qualquer produto, quando chegarmos a ele, deverá atender às condições mínimas da nossa dignidade. Pois bem, então nele nós vamos ver que nós não poderemos ser enganados, nós não podemos ser confundidos, como a própria norma adiante vai nos mostrar. Aqui eu trago também no artigo 5º o princípio da legalidade, muito conhecido por nós, dizendo no inciso 1º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por força de lei. Quando eu falo lei, e o leigo não tem esta obrigação, lei stricto sensu, aquela tramitada no Congresso Nacional, sancionada ou vetada pelo presidente da República. Essa é a lei, não é uma norma que parece uma lei, que tem artigos, mas não é a força legal. Daqui, partindo ainda para a Constituição da República, para nós entendermos o que é a água adicionada de sais, para nós entendermos aonde ela se estabelece, onde ela se encontra nesse cenário jurídico, nesse emaranhado jurídico, vemos no artigo 20 da Constituição que são os bens da União, os recursos minerais, inclusive os do subsolo. E no artigo 22, que a competência privativa da União em legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais. Esse artigo que eu estou trazendo, ainda no campo da Constituição Federal, é um artigo extremamente importante para nós,
quando interagirmos com a administração pública. E essa foi uma grande evolução da nossa Constituição, que traz aqui no artigo 37 o princípio da moralidade da administração pública. Nesse princípio, senhores, vocês observem a redação textual: administração pública, direta ou indireta, então as autarquias, as agências, de qualquer dos poderes da União, estados, do Distrito Federal e municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, artigo 5º que eu acabei de passar, impessoalidade. O agente não pode praticar o ato administrativo no interesse pessoal. Moralidade. O que é moral? São os limites do comportamento da pessoa numa sociedade. Eu posso admitir que faz parte da moral. A publicidade, os atos administrativos gozam da publicidade, e eficiência. Há pouco tempo atrás, quando falávamos em eficiência, achávamos que a eficiência era um tema somente de nós, cidadãos, de nossas empresas, de nosso ambiente corporativo. Mas o Estado tem essa obrigação legal de trabalhar também com a eficiência. A norma tem que atender os preceitos da moralidade. Isso não é um favor. A Constituição da República pinça regras muito pontuais. Não há palavras soltas e sem um condão de eficiência de uma razão do porquê ela consta da norma. Para nós entendermos do que eu falei, da norma, e até chegarmos nas disposições discutir da água adicionada de sais, eu queria trazer para vocês, numa linguagem muito simples e não jurídica, a pirâmide de Hans Kelsen. Hans Kelsen foi um jurista, até trouxe aqui uma nota de rodapé, que foi um neopositivista austríaco, que morreu em 1929, e ele trouxe essa pirâmide aqui, que é uma fonte do direito. Ele tem um livro muito conhecido por nós, operadores do direito, chamado Teoria Pura do Direito. E na pirâmide de Kelsen, os senhores observam que a ponta da pirâmide é a Constituição. Depois nós temos o decreto-lei, hoje medida provisória, as leis, decreto, e indo lá embaixo, na base da pirâmide, as resoluções administrativas. Então, os atos administrativos não têm força de lei. É muito comum no Brasil, nós advogados, acompanharmos e estarmos atentos que, não raro, os atos administrativos acabam trazendo uma força de lei, muitas vezes obrigando a fazer ou deixar de fazer alguma coisa quando a lei não permite que isso aconteça. E não estou aqui querendo dizer que nós não teríamos que respeitar os atos administrativos, mas temos que fiscalizá-los para entender se essa norma ela atende o mandamento da Carta Política. Muito bem. Vamos falar das águas adicionadas de sais, como elas surgiram no Brasil. Em 1995, através da portaria 328, surgiu as águas adicionadas de sais. Ela surgiu com essa denominação. Posteriormente, em 99, ela passou a ser denominada pela portaria 26, água comum adicionada de sais, e em 99, logo em 99, ela passou por uma aberração jurídica, chamada água purificada adicionada de sais. Eu lembro disso, participei dessa história, que quando eu e o Lância tivemos várias vezes, a diretoria, o César, caminhando pela administração pública, a gente usava um jargão que não é falso. Água purificada, quem purifica é Deus.
Isso não tem cabimento, não tem o mínimo cabimento a gente pensar que esse produto teria a ousadia de chamar água purificada. Se eu fosse chamar água purificada, eu teria que chamar mineral, porque é a mão de Deus. Mas, enfim, depois dessa grande insurgência, nós temos a resolução 274, vigente até hoje, que trata as águas adicionadas de sais com a denominação originária. Menos mal. Não é o ideal, mas menos mal do que a purificação. Para os que não conhecem da história, as águas adicionadas de sais, elas atenderam uma estratégia dos grandes players que vieram ao Brasil apenas com produto descartável. Então, eu me lembro que trouxe uma nota de rodapé, que as águas adicionadas de sais, elas foram lançadas com a marca Bonaqua. A Bonaqua é uma marca da Coca-Cola Company, uma embalagem muito bonita. E a Nestlé Pure Life. Aos que conhecem já viram esse produto, que durante um tempo ele percorreu, mas não vingou. Acredita-se que pela própria sabor, essas empresas são empresas sérias, realmente adicionavam os sais, mas não foram felizes o sabor, porque nós brasileiros, a felicidade de ter um grande manancial e uma grande reserva de água. Então, no Brasil, tenho comigo que é um produto plenamente dispensável frente a essa riqueza, essa abundância mineral que nós temos, de água mineral que nós temos aqui no nosso país. Muito bem. Eu trago aqui, não vou perder muito tempo com isso, trazendo o que diz o nosso Código de Águas Minerais sobre a definição de águas minerais e a definição no artigo 3º da potável de mesa. Mas eu chamo muito a atenção, quando a gente fala mineral, nós somos mais familiarizados com ela. Mas a potável de mesa, diz o artigo 3º, são denominadas águas potáveis de mesa, as águas de composição normal, provenientes de fontes naturais ou fontes artificialmente captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade da região. Vejam, água potável de mesa, ainda que o nome não tenha sido feliz para efeitos comerciais, é uma água mineral. Ela tem a regência sobre o patrimônio da União e não tem, nesse ambiente, a interferência no campo da extração por parte das autoridades sanitárias. Então, estou falando aqui de lavra. Eu vou dispensar aqui a leitura de águas minerais, porque eu acho que eu estaria mais aprendendo com os senhores do que falando. Vamos para a resolução 274, eu trago uns conceitos dela que trouxe muita confusão. Eu vi nos debates algumas colocações, eu gostaria de, nessa oportunidade, pensar um esclarecimento. Água mineral, embora o conteúdo dela fuja um pouco do Código de Águas Minerais de 1945, ela segue uma regra do Codex Alimentários, mas mantém a essência enquanto água obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de águas subterrâneas, é caracterizada pelo conteúdo definido e constante de determinados sais, oligominerais e outros constituintes, considerando as flutuações naturais. Água natural, essa é a confusão. Água natural é água obtida diretamente das fontes naturais ou por extrações de águas subterrâneas. É caracterizada pelo definido pelo e constante de determinados sais, oligoelementos e outros constituintes em níveis inferiores aos mínimos estabelecidos para a água mineral. O que eu quero dizer aqui? Que a água natural é a água potável de mesa que consta da redação do Código de Águas Minerais de 1945. Então, a água natural, ela é um bem mineral de competência da União, sob regência do Ministério de Minas e Energia
e a gestão pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, hoje Agência Nacional de Mineração. E aqui ela vem no inciso 2.3, o que são as águas adicionadas de sais. É água para consumo humano, preparada e envasada, contendo um ou mais compostos previstos no item 5.3.2 desse regulamento. Não deve conter açúcar, adoçantes, aromas e outros ingredientes. Era isso? É. Ela pode ser captada com água natural? Não. Não pode ser captada com água natural. De onde é água natural? DNPM. De onde é o DNPM? Lavra. De onde é Lavra? A União. Isso tem que ficar bem claro, porque isso está sendo uma dos grandes motes de confusão no mercado e perante as autoridades desse país, principalmente estados e municípios. Então, aqui eu trago exatamente isso. A resolução 274, ela, quando fala em água natural, ela é o mesmo sinônimo da água potável de mesa. Daqui, só para ilustrar, eu trago a definição na portaria 328 das águas adicionadas de sais, que não foge muito da definição da 274, e aqui no item 5.3, a gente começa a detalhar um pouco mais as águas adicionadas de sais e entender algumas imprecisões que acontecem hoje no mercado. Então, as águas adicionadas de sais, inciso 5.3.1, deve ser preparada a partir de água cujos parâmetros microbiológicos, químicos e radiológicos atendam à norma de qualidade de água para consumo humano. Item 5.3.2, deve ser adicionada de pelo menos um dos seguintes graus, sais em graus alimentício. E aí tem aqui o rol, que eu não vou lhes cansar com essa leitura, e ela diz aqui no item 5.3.4, deverá conter, no mínimo, 30 miligramas litros de sais adicionados permitido no item anterior. Quando você vê a leitura de água adicionada de sais, induz ao raciocínio que tem que ser adicionada. Até porque foi feita uma colocação aqui, nesses dias passados, de que, não, mas se ela tem sais minerais, eu posso aproveitar os sais? Não, você não pode aproveitar. Você tem que captar água, usar ela num processo de osmose reversa, inversa ou semelhante, e depois adicionar os sais exatamente como se faz um refrigerante. Só que ao invés de pôr açúcar, eu ponho sal. Não existe a possibilidade de aproveitar. Até porque, se a água captada já tiver sais, cabe um alerta. Essa água talvez seja uma mineral ou, no mínimo, uma potável de mesa. E como fica nesse caso? É competência da saúde pública? Não. É competência de Minas e Energia na pessoa, hoje, da Agência Nacional de Mineração, sujeito ao rigor das normas de mineração, conhecida por nós, e passível de lavra e os efeitos do Código de Águas Minerais, do Código de Mineração e demais normativas reguladoras. Acho que essa questão, eu gostaria de deixar isso muito claro, porque acredito que ao longo dos nossos trabalhos, algumas vezes foi se falado, mas isso é muito importante a gente ter na nossa convicção. Muito bem. Vamos agora aos primeiros entraves que a gente tem encontrado no mercado e a argumentação das visas estaduais e municipais de que não conseguem fiscalizar a norma, essas atividades, esses estabelecimentos, por ausência de norma. Primeiro, ainda na resolução 274, eu chamo a atenção no item 6.2, que diz aqui, as etapas a serem submetidas às águas adicionadas de sais não devem produzir, desenvolver ou agregar substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Princípio da dignidade da pessoa humana.
devendo, eu pus em vermelho, não está na norma, eu que fiz aqui para a apresentação, devendo ser obedecida a legislação vigente de boas práticas de fabricação. A própria norma diz, de 2005, nós estamos em 2017, deve-se atender ainda aos regulamentos técnicos específicos de características macroscópicas, microscópicas, rotulagens de alimentos embalados, no que couber, e outras legislações pertinentes. Muito bem, no 6.4, para fins de registro das águas minerais, preparada a partir de águas de surgência ou poço tubular, é obrigatória a apresentação de documento de outorga, emitido pelo órgão competente e resultados de ensaios de substâncias químicas e microbiológicas constantes da norma de qualidade. Muito bem. O Brasil está cheio de normas. Normas é o que não faltam. Nós temos a Resolução 76 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Essa resolução, ela foi amplamente debatida. Manuel, que está comigo, uma pessoa que eu tenho tremenda estima tanto pela sua pessoa, como seu conhecimento, nós sabemos o quanto nós lutamos, e nela diz que os órgãos, veja bem, aqui eu estou falando de Política Nacional de Resíduos Sólidos, daqui eu estou falando de recursos hídricos, não são bens minerais. Recursos hídricos estão na Lei 9433 e são de competência dos estados. Mas qual é o objetivo quando a captação ocorrer por poço tubular que não seja mineral? Os órgãos se conversarem, seria meio ambiente e Minas e Energia, exatamente para evitar que uma água mineral, uma potável de mesa de competência da União, acabe sendo explorada por um particular que, no seu interesse, acabe levando a questão para os estados. Qual a implicação disso? Renúncia fiscal, usurpação de bem da União, crime funcional, todos os ilícitos, lavra clandestina e uma coleção, um glossário de ilícitos que eu poderia aqui estar trazendo para os senhores e descansando sobre os quais isso não pode de maneira nenhuma acontecer. Muito bem, chamo a atenção, e aqui um tema mais complicado, que eu não vou ter tempo para falar, mas teria o máximo prazer em falar, que é o item 6.5, que diz que elas não devem ser provenientes de fontes naturais ou extratos aquíferos. Por quê? Claro, extrato aquífero você vai ter, por óbvio, uma das possibilidades de classificação de água mineral, que de acordo com o Código de Águas, você vai classificar ou pela temperatura ou pela presença de sais. Então, essas situações, ouso em dizer que sempre vou pôr um percentual de 99,9, são águas de competência da União. Então, a regra da adicionada de sais é exatamente trazer uma opção que não fosse colidida com as águas de competência da União, entendendo-se como as águas minerais. A resolução 274, quando eu vou para a rotulagem, outro tema de extrema confusão, e que eu acho que é um dos temas que mais trabalham com confusão de induzir o consumidor. Você tem as hipóteses para todas as águas, que eu vou tentar ser breve, já me anunciaram aqui que eu não tenho muito tempo, mas dizer a expressão gaseificada, sem gás, e não deve ter qualquer expressão que atribua propriedades medicamentosas, isso são para todos os produtos. Muito bem. Rotulagem das águas adicionadas de sais. Muito bem. 7.3.1. A designação deve ser descrita em caracteres com, no mínimo, metade do tamanho dos caracteres utilizados na marca. Então, veja que para você colocar água adicionada de sais, tem que chamar a atenção. Metade da marca. Isso acontece? Não. Não acontece. Ela está trabalhando? Está trabalhando. É de conhecimento da autoridade?
da Autoridade de Saúde é de conhecimento. O que ela faz com o princípio da moralidade? O que ela faz com a dignidade? E nós vamos ter que engolir essa situação. Muito bem. Declarar a composição... aqui o item 7.3.2, quando qualquer informação nutricional, qualquer complementar em relação a minerais for utilizada, deve atender o regulamento técnico, declarar a composição do produto em ordem decrescente em relação aos elementos do 5.3.3. Aqui eu chamo a atenção. Não devem constar dizeres ou representações gráficas que gerem qualquer semelhança com os dizeres correspondentes à identidade das águas minerais. E deve constar a forma de tratamento. Os senhores conhecem algum rótulo de água adicionada que consta a forma de tratamento? Se me conhecerem, por favor, me informem. Isso está parecendo aquela piadinha de bacalhau com cabeça. Muito bem. Na resolução, e todas as normas do administrativa, ela fala que, isso é muito interessante, que há uma penalidade prevista na legislação de violações sanitárias, que é a Lei 6473 de 2017. Isso está na Resolução 274, e eu vou falar que nas penalidades que nós temos aqui, além disso, nós poderíamos falar Código Consumidor, sim, nós vamos falar um pouco mais para frente, Código Penal, crime, sim, VD do produto impróprio, nós podemos falar então em crime contra a relação de consumo, Código Civil, a natureza indenizatória, que a gente pode falar um pouco aqui na frente. Não há na Resolução 274 disposição que trata o processo de boas práticas de fabricação, procedimentos, análise de pontos críticos de controle, procedimentos operacionais padronizados, a fim de garantir a qualidade do produto. Então, o produto água adicionada de sais, até poucas horas sem regulamentação, tenho a minha convicção que não tinha regulamentação, caberia à administração pública, com base nos itens 6.3 e 6.2 da resolução, e sob o princípio da moralidade da administração pública, aplicar outra norma em caráter subsidiário, isso em respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Então, mesmo que não tivesse a regulamentação, e é por óbvio que ela tem a regulamentação, agora, porque se afirmar que havia regulamentação e surgiu a norma não faz lógica, sentido lógico nenhum, a norma que nós vamos falar rapidamente. Bom, eu estou com o tempo esgotado, eu vou ter que correr um pouco mais. Mas aqui na Resolução 275, que já é de conhecimento de nós, desde 2002, a gente observa que ela fala dos procedimentos operacionais, isso deveria, melhor dizendo, a autoridade sanitária exigir dessas atividades de água adicionada de sais, isso não acontece, é uma norma em vigor desde 2002, e é um fato aí que demonstra uma ingerência do poder público que acabou criando essa verdadeira bagunça no mercado em desfavor do consumidor. Nós não estamos falando aqui em reserva de mercado, tá? Aqui, volta ao artigo 6º da inobservância da lei das infrações de natureza sanitária. O que eu quero dizer aqui com relação a isso? Mais para frente eu vou colocar o artigo que fala das infrações sanitárias, para terem uma ideia de que a coisa não é tão solta, não está solta como aparenta ser. Na verdade, o que falta é ação do poder público. O Estado tem esse dever, não é um favor dele conosco. Nós pagamos nossos impostos, nós somos cidadãos que temos os direitos para exigir. E esse é um direito, é um dever do Estado perante nós, cidadãos. Muito bem. Aí isso a Resolução 173 da Anvisa de 2006. Aí os senhores vão me falar, mas essa resolução, ela é uma resolução aplicável às águas minerais? Pessoal, eu estou com o tempo esgotado, vocês me permitem continuar? Eu estou cansando? Obrigado. Então, aqui, vamos lá, na Resolução 173. Vejam os motivos desta resolução.
A diretoria colegiada da Anvisa no uso das atribuições, aí vem tudo aqueles artigos, usando, conferido-lhe o poder do artigo tal, papapá, aí vem aqui, em vermelho. Considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos, visando a proteção e saúde da população. Considerando a necessidade de complementar o regulamento técnico sobre condições higiênicas sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores, industrializadores de alimentos, bem como o regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados, aplicado a estabelecimentos produtores e indústrias de alimentos. Dá para eu admitir que esses dois considerandos eu poderia aplicar nas águas adicionadas de sais? Resposta, óbvio que dá. O Estado tem uma função, o Estado não pode deixar um produto estar circulando no mercado que venha trazer risco à pessoa, a dignidade da pessoa. Aqui, o nosso comendador anteontem, estou perdido no tempo, acho que anteontem, homenageado, fez uma pergunta e falou, bom, então eu posso tomar água com chumbo? O silêncio foi a resposta. Então, o chumbo ou qualquer outro elemento oligomineral que não faça parte dos padrões de potabilidade, eles não podem estar no mercado. As duas situações lógica jurídica me levam à seguinte conclusão. Ou aplica-se a norma subsidiária, ou o produto não pode estar no mercado. O Estado não é o malfeitor, ele não tem essa instituição, ele não tem essa missão, ele não tem esse dever. Se ele não conseguiu administrar o bem para atender essas condições mínimas, esse produto não pode estar no mercado. E essa é a realidade jurídica. Muito bem. A resolução 173 também se remete à própria lei a inobservância, a lei 6437, que fala as infrações de natureza sanitária. O que são elas? Vejam como o Estado, os agentes competentes para isso estão dormindo. Olha o que eles tinham na mão. Aplicar a 173, aplicar a 275, e a violação implicaria nisso, senhores, sem prejuízo das sanções de natureza civil penal cabíveis, aquelas que eu falei lá atrás, são configuradas nas presente lei. Sem prejuízo, as infrações sanitárias serão punidas alternativa ou cumulativamente. Vejam as mais graves, que eu pensei aqui em negrito: suspensão ou venda do produto, interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização e funcionamento da empresa, cancelamento do alvará do estabelecimento. É um ferramental que a administração pública tem na mão, e ela não faz. Aqui no estado de Pernambuco, nós temos 130 empresas funcionando, e ousam me falar, mas das 130 tem umas 60 clandestinas. Clandestina é caso de polícia, clandestina não é jurídico. Desse jeito eu vou montar um balcão para vender cocaína, porque o lucro é muito bom. Já que a bagunça... Brincadeira. Já que a bagunça é generalizada, então eu vou partir para... Já que é para partir para o crime, vamos para o crime lucrativo. Essa não é, evidentemente, é só um exemplo ilustrativo. Mas é uma realidade, o ferramental está aí. Muito bem, agora vamos falar do Código de Defesa do Consumidor, também uma legislação conhecida por nós, porque além de nós sermos produtores de água, falo isso abraçado na causa do setor, que milito a favor dele há mais de 20 anos, e a norma, o Código de Defesa do Consumidor, tem princípios maravilhosos. Ela é conhecida no nosso universo jurídico como uma das normas de proteção do consumidor mais evoluídas das normas que tem no mundo. Vejam que interessante o artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. Inciso 1º.
a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por prática no fornecimento de produtos, serviços considerados perigosos ou nocivos. Inciso 2. A educação e divulgação sobre o consumo adequado do produto, assegurado a liberdade de escolha. Inciso 3. Veja o inciso 3, que ele é também outra bomba, para não dizer que é aquela acusação sem defesa. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos, com a especificação correta da qualidade, característica, composição, qualidade, tributos, preço, bem como sobre riscos que apresentem. Inciso 6º, a efetiva proteção contra a reparação de danos. Aqui nós estamos falando de direitos individuais homogêneos, direito coletivo. E aqui o acesso ao Poder Judiciário, aos órgãos judiciários, para facilitar a vida do consumidor. Então, quando eu pego a pirâmide de Kelsen, eu vejo que na pirâmide de Kelsen, as portarias, as resoluções, elas têm que atender à lei. Essa é a lei que eu estou falando. É a legislação de infrações sanitárias, é o Código de Defesa do Consumidor e é, acima de tudo, a nossa Carta Política, a Constituição Republicana. Ela não é letra morta. Muito bem, eu pincei o caso de Pernambuco em homenagem ao Estado e não poderia deixar de fazer isso pela calorosa recepção que tivemos aqui. Vejam a situação no Estado de Pernambuco, que não é diferente em outros lugares do país, alguns mais graves e outros menos. Olha os rótulos de água mineral que eu pincei. Petrópolis, água adicionada de sais Petrópolis. Ele viola a denominação de origem. Ele não pode fazer isso. Isso é próprio das águas minerais, é próprio da origem. Santo Expedito, santo para água adicionada de sais. Isso é uma prática, uma tradição das águas minerais, fonte Santa Maria, nome de abençoados, porque o produto é 100% natural. Fonte Água Santa Adélia. Essa aqui, Minágua. Minágua. Olha o desenho. Veja, existem algumas comunicações subliminares que a gente tem que prestar atenção. Olha o desenho aqui, natureza, riacho correndo. O que vai induzir você? Que o produto é natural? Lógico. Isso não deveria chamar ingrediente, deveria chamar fórmula, que nem remédio. Então, senhores, essa situação que eu pensei em algumas, eu tenho uma infinidade para trazer para os senhores, é um dos pontos que a gente não pode aceitar. Isso está no mercado e nós temos um ferramental para isso. No dia 2 de outubro, eu tive aqui a convite do Ministério Público do Consumidor para uma audiência sobre as adicionadas de sais e que foi inaugurada por uma associação, mas a gente percebeu da necessidade de trazer maiores esclarecimentos e, com isso, eu tive a oportunidade, eu vim e voltei no mesmo dia no Estado, e aqui está a ata dessa audiência. Aqui não tem assinatura, tá? Essa foi uma cópia que eu peguei na hora, mas já asseguram que foi assinada, está nos autos, tá? E aqui, exatamente, quando eu falei para a promotora o que eu estou lhes falando, ela regalou os olhos, falou, mas doutora? Eu falei, não estou mentindo uma vírgula, a senhora pode pegar. E naquele momento, aconteceu um episódio muito interessante. Eu virei e falei, doutora, eu vou explicar para a senhora o que está acontecendo. Uma lavra de água mineral demora 6 a 8 anos para ser expedida, há um rigor muito grande da autoridade minerária. E uma licença para adicionar de sais demora 6 meses, 8 meses. Então, o empresário, ele está escolhendo o melhor caminho para ele. Ela falou, mas é? Eu falei, não, é verdade. Até porque muitos acabam explotando a adicional de sais em área de lavra. Aí me levanta um rapaz, juro por Deus, e falou assim, doutora, é verdade. Eu aqui tinha uma lavra, e tive uma briga de família,
e acabei furando um poço para fazer água adicionada de sais, que é mais rápido. Eu falei, esse cara, eu confesso, tem que ir para a cadeia. Mas que o cara me falou um negócio desse. E vários que estavam lá, sala cheia, falaram e afirmaram a mesma coisa. Então, vocês vejam que a situação, ela perde o controle e há aí uma omissão do Estado muito grande, porque jamais isso poderia acontecer. Não é a vontade do empresário que vai definir se ele vai fazer água adicionada de sais ou não, quando ele vai fazer uma captação de poço. É a classificação físico-química que vai definir. E definido isso, se essa é a opção, assim será no rito da forma da lei. Muito bem. O que a gente percebeu de irregularidade nos produtos? Ou que eles deveriam ter? Todo produto deverá atender à lei. Código de Defesa do Consumidor. No caso dos alimentos em geral, segurança alimentar. Vamos tomar cuidado, não é reserva de mercado. Nós temos o cuidado, nós fazemos congresso, nós estamos aqui. Os senhores estão me aturando, me ouvindo, exatamente para saber o que nós vamos fazer de melhor para apresentar para os nossos clientes. Então, eu não posso admitir que no mercado se tenha um produto sem a mínima condição, a mínima garantia de segurança. Deverá constar do rótulo todas as informações, minimamente na forma da 274. Ainda que não seja a melhor, vou lhes dizer uma coisa. Por vários episódios, eu tenho 32 anos de advocacia. Sou um advogado de contencioso. Várias vezes eu estive no Ministério Público. E não é porque consta da norma, muitas vezes fomos obrigados a fazer ajustamento de conduta, acredito que alguns até tenham acompanhado essa história comigo, aumentando o tamanho de caracteres, trazendo outras informações, até muito mais do que a própria norma exigia. Por quê? Porque o Ministério Público, nesse caso, ele representa o Estado. E a mentalidade dele é essa. Como é que eu vou deixar esse produto estando sem as informações? Qual é a garantia? Então, a lei virou letra morta? Negativo. Vamos fazer o TAC. Evidentemente, sem prejuízo algum, em certas circunstâncias, dentro do razoável, a gente atende. Muito bem, se tratando de alimento, deverá haver o rigor no processo de fabricação, observando a lista de boas práticas de industrialização, comercialização e dos procedimentos operacionais padronizados. Para nós, aplicação da 173 do Anvisa em caráter subsidiário. Claro que quando eu fiz essa apresentação e elegemos o tema, não havia a norma publicada, que foi publicada agora no dia 16. Eu vou falar um pouquinho, rapidamente, eu peço perdão para os senhores por ter me alongado. Mas a 173 subsidiária, 274, com certeza, aplicar a norma. O que está mandando ali deve conter, não pode ter os dizeres. E aqui a 275 com relação aos procedimentos operacionais padronizados. E aí, não fez? Não cumpriu? Aplica a Lei 6374 de 77, com aquelas penalidades que eu trouxe para os senhores. Muito bem. O que a gente percebeu resumidamente aqui? Os rótulos dizerem, apresentam imagens, é comum, apresentam imagens que não tem a mínima sintonia com o produto. Uso inadequado dos garrafões de águas minerais. Aqui eu teria uma tarde para falar para os senhores. Existe na doutrina a teoria chamada teoria da aparência. Já falei isso em outros congressos. O garrafão de água mineral já é um patrimônio da água mineral desde 1945. Você vê um garrafão, você não precisa nem ir lá para saber se é água mineral. Ele é o sinônimo da água mineral, ele é água mineral, ele é um patrimônio cultural. Então, jamais essa água adicionada de sais, ainda que a norma NBR 14222 esteja expresso, exclusivo para uso de água mineral, ela não pode em nenhum minuto ter outro produto lá dentro, não ser água mineral. Isso é um afronto a uma história que o setor da indústria de água mineral, que a água mineral conquistou desde 1945. Falta de fiscalização das visas. Ausência, na produção, ausência de processo de osmose, ausência de boas práticas, apropriação das embalagens, ausência da audição de sais. Porque quando eu ouvi isso no Ministério Público, desse empresário,
eu percebi que isso não é uma exceção, é o gênero. Eles captam, põem no garrafão e mandam para frente. Então, eu não posso medir em termos estatísticos, mas ouso dizer que é uma minoria que teria levado a sério de adicionar os sais. E a captação de água, que não pode ser de extrato aquífero, ela vem largamente sendo captada, o que configura aqueles ilícitos que eu já falei. Muito bem. Vamos falar agora um pouco, enfim, já na fase final da minha apresentação. Peço mais uns minutinhos dos senhores para a gente pensar que, enfim, chegou a Resolução 182. Ela é de 13 de outubro e ela foi publicada no Diário Oficial no dia 16. Ela é a prova de que não havia... Na verdade, não é a prova. Quando a gente traz esse raciocínio, eu penso o seguinte: tenho a convicção, a aplicação, enquanto não tivesse a norma, tinha que seguir o caminho que eu apresentei para os senhores. Nos municípios, nos estados, o grande argumento, a BINAM tem uma série de documentos protocolados pedindo providência, era de que nós não podemos fazer porque não tem norma. E essa foi uma grande briga da BINAM, levou grandes questões para a consulta pública, muitas delas acolhidas, e eu trouxe aqui uns pontos só numa leitura, confesso para os senhores que eu fiz essa leitura do caminho, da vinda para cá, mais para ilustrar um pouco a minha fala e a nossa interatividade. E eu vou me ater a aspectos jurídicos, tá? Então, vocês observam que o nosso artigo 6º fala da adição de boas práticas, que ela é de responsabilidade do fabricante. Isso é bacana, porque você vai ter empresários e empresas sérias e existem outros não sérios. Essa responsabilidade jurídica é dele, com todas as implicações que eu falei para os senhores. Artigo 7º, as águas captadas em corpos de água ou mananciais devem atender à Política Nacional de Recursos Hídricos. E aqui ela deve atender à Resolução 76, que também já falei para os senhores, e ela veio agora inserida no corpo da nova norma. Ela não poderá ser caracterizada como mineral ou água mineral. Então, se ela não poderá ser caracterizada, ela não pode ser envasada no garrafão de água mineral. Teoria da aparência, norma expressa. E a norma expressa, a BNT, ela tem força legal por disposição do artigo 39, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então, também não dá para dizer que é voluntária, porque a lei fala que quando não há uma norma específica, nós temos essa. O prazo de validade de garrafões de 3 anos. Aqui temos que tomar cuidado. Pode vir um argumento e falar, mas é esse daqui o garrafão, porque a norma fala que é de 3 anos. Negativo. Quando você vai no artigo 38, parágrafo 2º, ele dá já uma ajeitada. Então, ele fala, as embalagens e rótulos não podem levar o consumidor a erro. Então, não dá para falar. Qualquer argumento que vier os senhores ouvirem no 37, derruba no 38, tá? Mas eu chamo a atenção aqui. Em harmonia com o item 5.3.2 da Resolução 274, fala em adição de sais nos limites da 274. Então, a nossa convicção que tem que adicionar sais, ela ratifica nesse raciocínio que eu aponto para os senhores. E aqui no artigo 80, diz das informações rotulares, isso eu achei muito bom, deve obedecer à Resolução 259 da Anvisa, de 2002. Já deveriam, mas agora está no texto da norma, ela ficou um pouco melhor. E aqui nós temos a vigência, uma vacatio, a gente chama de vacatio legis, que é a vacância da lei de 6 meses, a partir do dia 16/10 para entrar em vigor. E aqui volta a norma dizendo do descumprimento implicaria na lei de infrações sanitárias. Então, veja, na minha opinião jurídica, ela... só para eu trazer aqui... A norma da Resolução 259, que aprova os rótulos para alimentos, é bacana esse artigo 33.1. Os alimentos embalados não devem ser descritos ou apresentados com rótulos que utilize vocábulos, sinais, denominações, símbolos, emblemas, ilustrações ou outras representações gráficas que possam tornar a informação falsa, incorrida, insuficiente ou que possa induzir o consumidor a equívoco, erro, engano ou confusão em relação à verdadeira natureza da composição. Então, aquele desenho do riozinho, a água pulando, da natureza, esquece, não tem cabimento legal. Indique que o alimento possui, é proibido indicar que o alimento possui propriedades terapêuticas, que aconselha
o estímulo do consumo por causa do bem da saúde. E aqui a questão da denominação de origem, né? Aquele exemplo que eu trouxe de Petrópolis, que as denominações gráficas de uma região, uma população, onde são fabricadas, isso também já não pode, né? Então, não pode criar água adicionada de sais Lindóia, por exemplo, como o exemplo que eu trouxe de Petrópolis. Tá? Aqui fala... Aqui um comentário meu, que eu acho que eu posso fechar com ele rapidamente. Acho que foi um avanço a essa resolução. Já havia, como trouxe para os senhores, um ferramental para corrigir essa prática que ficou à deriva. Eu diria que seria um carro desgovernado, um carro sem comando, solto na ladeira sem freio. Mas a inércia do poder público acabou gerando essa catástrofe no mercado, em detrimento absoluto de quem consome, inclusive de nós. Então, acho que nós temos muito para trabalhar, e a norma, com o passar do tempo, evidentemente, ouvido a comissão técnica da BINAM, ouvido a comissão, o pessoal de geologia, o Lance, que conhece bastante, a gente vai aprimorando e levando sugestões para aprimorar na primeira revisão. Acho que nesses 6 meses, como passados 22 anos incompletos, né, 21 anos e 10 meses, mais ou menos, nós teríamos uma obrigação de não ficar de braços cruzados esperando essa norma vigir. Até porque a norma fala em 6 meses e temos esse prazo para trabalhar. Estratégia da BINAM. Minha sugestão, e o que foi já deliberado em Assembleia, até mesmo por força do Instituto do Compliance, formalizar perante as autoridades sanitárias do Estado ou município o pedido de providência sobre o ângulo apresentado, ou seja, até, isso nós já fizemos em algumas, mas vão massificar, até a vigência da norma 182, propomos seguir esse caminho. Na hipótese de inércia, provocar o Ministério Público, defesa do consumidor e as providências de ilícito, de responsabilidades. Pode dar moleza. O cara está lá, ele está sentado na função dele, ele tem que cumprir o que ele se comprometeu a fazer. Denunciar cada empresa que tivermos conhecimento, cada uma. Vai ter trabalho, e é assim que funciona. Denunciar, apontar, o rótulo não está do tamanho, tem desenho gráfico, não tem informação, não tem o processo de invase, monitorar a legislação nos 6 meses e agir da mesma maneira a partir da vigência dela. E aqui trago ajuizamento de ações indenizatórias e de obrigações. Tenho comigo que até caberia a gente trabalhar num pedido de indenização contra a União Federal, porque ela foi responsável por toda essa catástrofe que acontece no mercado hoje. Mas esse seria um passo seguinte, e nós teríamos primeiro que pôr o carro no trilho para pensar. Ajuizar ações... Aqui eu falo outras providências, porque não se esgota só aqui. Isso aqui são uns temas, uns pontos que a gente já definiu. Então, acho que com isso a gente tem uma questão um pouco mais alargada. A minha pretensão foi trazer para os senhores que não estava absolutamente o poder público sem um ferramental para trabalhar. Para mim, o poder público foi omisso, ele deixou de exercer a tarefa fundamental dele, através dos seus agentes representando o Estado, e acabou se alargando essa confusão, esse tremendo prejuízo para a sociedade, da qual agora urge a nossa correção. Temos muito trabalho pela frente, temos um ferramental e acreditamos até que nos próximos 6 meses, com a vigência da 182, algumas questões que pudesse, ou argumentos que pudesse falar, não, mas não tinha norma e tal, o que eu discordo, passa a não ser mais um argumento e que nos dará mais força para exigir a competência e a moralidade da administração pública. Eu termino minha fala por aqui. Quero agradecer imensamente a atenção de todos os senhores. Vi que na última das apresentações a casa está cheia. Eu quero agradecer à BINAM pela oportunidade de estar
defendendo essa causa, defendendo vocês. Tenho certeza que, do que me compete, faremos o melhor do nosso alcance. Muito obrigado.